Bem-vindos ao nosso canal. Quero convidar você que ainda não se inscreveu para se inscrever, ativar o sininho para ficar atualizado de tudo que acontece por aqui e deixar aquele like legal. Hoje vamos trabalhar com fichamento de resumo. Vamos apresentar a definição deste tipo de fichamento, ensinar passo a passo de como elaborá-lo e passar algumas dicas extras para te auxiliar na elaboração do seu trabalho. Muito bem, quais são os tipos de fichamento mais populares? Os fichamentos mais populares que eu falo, pessoal, são justamente aqueles que são mais pedidos nas universidades, nas faculdades brasileiras, tá? Então, é justamente o fichamento bibliográfico, o de citação e o fichamento de resumo. Já temos disponível aqui no canal aulas a respeito dos fichamentos bibliográfico e também do fichamento de citação. Já o fichamento de resumo é o nosso foco de discussão da presente aula e que vamos aprender a elaborá-lo a partir de agora. Definição do fichamento de resumo. E aí, o que é o fichamento de resumo? Este trata-se justamente de um tipo de fichamento, também conhecido como fichamento de conteúdo, o qual se caracteriza por apresentar as principais partes de uma obra, obviamente, porque é isso que caracteriza todos os tipos de fichamento, certo? No fichamento de resumo, essas principais partes da obra devem ser apresentadas com suas próprias palavras, ok? Mas o que vai especificar e definir a diferença deste tipo de fichamento para os demais é justamente o fato de que no fichamento de resumo você fica mais livre para poder expressar suas ideias, suas argumentações, seus raciocínios que você construiu a partir do estudo da ferramenta que está sendo fichada, certo? É uma questão de você poder apresentar a sua opinião em meio às ideias da obra que você está fichando, certo? Com suas próprias palavras. Então, é justamente por isso que este tipo de fichamento te dá mais liberdade se for comparado com relação aos outros tipos de fichamento. Ou seja, de forma geral, este é um fichamento que te proporciona mais liberdade, pois em meio à apresentação das partes mais significativas da obra, com suas palavras, você pode livremente expressar outras ideias, certo? Que tem a ver com o conteúdo, obviamente. Você pode livremente expressar outras ideias, você pode expressar o seu raciocínio a partir do que foi estudado na obra que está sendo fichada. Porém, tome cuidado para você não fugir do conteúdo que a obra que está sendo fichada propõe, tá? Esse não é o caso do fichamento de resumo. Então você deve, claro, expressar suas ideias, mas ficar ligado para não fugir, não causar uma fuga do conteúdo, certo? Sempre tendo como pano de fundo o conteúdo que está sendo fundamentado na obra alvo do fichamento. Agora que você já sabe o que é o fichamento de resumo, é hora de começar a aprender a elaborá-lo. O primeiro passo, pessoal, é justamente, como sempre falo aqui, o desenvolvimento de uma boa leitura do conteúdo a ser fichado. Ao fazer a sua leitura, você já vai marcando aquelas partes que você for achando mais significativas na obra, porque são essas tais partes que serão base para materializar o seu fichamento de resumo posteriormente. Se você não ficou satisfeito com uma ou duas leituras, faça outras releituras, certo? Para que você entenda de fato o conteúdo, ok? Então, esse é o primeiro passo. O passo número 2 se caracteriza pelo processo de inserção da referência da obra que você está fichando. Lembrem-se sempre que a referência bibliográfica é a identidade de qualquer obra. Logo, em todos os trabalhos científicos, as referências que foram fonte de estudo devem ser apresentadas. E no fichamento,
essa estrutura denominada referência deve ser inserida logo no início do trabalho, como esse exemplo que segue aqui. É justamente dessa forma que a referência ela deve ser colocada aí no início do seu trabalho. Lembre-se sempre daquela regrinha, certo, de referência. O último sobrenome do autor em caixa alta, seguido dos primeiros nomes ou do primeiro nome, tá? Na sequência, vem o título da obra e aí os outros elementos, como a edição, a editora, ano de publicação, paginação, dentre outros elementos que vai configurar essa estrutura denominada referência. Só aproveitando para dizer que tem aula a respeito da formação de referências e também da formatação de referências bibliográficas aqui no canal e vale a pena você conferir, ok? Então, só recapitulando, o passo 1, uma leitura efetiva. O passo 2, inserção da referência bibliográfica desta mesma forma, logo no início do seu trabalho, como aparece aqui no exemplo. O passo 3 é o qual você já vai começar, de fato, a materializar o seu fichamento de resumo, pois é a hora de você escrever de forma organizada, com suas palavras, as informações que você achou mais significativas na obra. Em meio à escrita dessas principais partes, né, dessas principais informações da obra, você deve ficar à vontade para inserir suas ideias, suas reflexões, seus raciocínios, ou seja, você vai acrescentar informações que você despertou ao ler a obra fichada. Aquelas informações que foram lidas por você e que você parou para pensar, que você parou para problematizar e a partir daí tirou algumas conclusões, é justamente isso que você vai inserir dentro do fichamento de resumo. E é isso que caracteriza o fichamento de resumo e faz com que este se diferencie dos outros tipos de fichamento. Então você deve expor seu ponto de vista a partir do que você estudou a partir do que você estudou no recurso que foi fichado por você, que está sendo fichado por você, tá? Assim, vai se formar uma relação das ideias do autor com suas ideias. E é isso, como eu falei, que caracteriza o fichamento de resumo. Um elemento importante que você deve ficar atento com relação a isso é que, ao você apresentar suas ideias a partir das ideias do autor, tome cuidado para você não desenvolver visões que não têm a ver com o conteúdo do recurso fichado, certo? Neste tipo de fichamento, você é livre para se expressar, mas não ao ponto de fugir do conteúdo que é apresentado na obra que você utiliza como base para o desenvolvimento do seu trabalho, tá, pessoal? Ainda dentro da terceira etapa, vem umas dicas fundamentais. Em qualquer coisa que você faça, a organização é tudo, né? Isso é óbvio. Então, sendo assim, no fichamento, organize cada ideia por tópicos. Eu sempre falo isso aqui nas outras aulas, tanto de fichamento bibliográfico como o de citação, eu já falei que cada ideia, cada parte mais relevante que você for destacando da obra fichada, você deve colocando por tópicos, porque isso facilita a compreensão posteriormente na leitura do seu fichamento. Tá? Lembre-se sempre que o fichamento tem a função de substituir a obra original, então a organização e tudo. Então, a organização por tópicos vai favorecer isso de forma gigantesca, tá? Ainda no fichamento de resumo, você pode utilizar citações diretas e também citações indiretas, mas não em excesso, tá? Não abuse tanto de citações diretas e nem indiretas. Lembre-se que o fichamento de resumo se caracteriza por apresentação das principais partes da obra com suas próprias palavras, certo? E nela você deve inserir as suas próprias problematizações, indagações, seus próprios pontos de vista, tá? Com relação ao assunto que foi estudado. Então, essas dicas são elementos simples, mas que fazem diferença em seu trabalho, certo? Então, é justamente esses 3 passos que vai fazer com que você elabore o seu
fichamento de resumo de forma tranquila. Vamos fazer aqui um rápido feedback para a gente sintetizar tudo o que a gente viu. Primeiro passo, obviamente, é fazer uma boa leitura, uma leitura efetiva. Na sequência, a inserção da referência da obra. Referência é a identidade da obra. No fichamento, deve aparecer logo de início, certo? E a partir daí, o terceiro passo é justamente você começar a escrever com suas próprias palavras as ideias mais significativas que você for achando na obra e, dentro disso, inserir os seus próprios pontos de vista, suas próprias opiniões que você achou do assunto, certo? Em meio a essas ideias mais pertinentes da obra. Desta forma, seguindo esses passos, você tem o seu fichamento de resumo prontinho. Temos aqui no canal, como eu já falei, aula de fichamento bibliográfico e também o fichamento de citação. E agora, também o de resumo, que é o foco desta presente aula. Então, é interessante que eu frise aqui os pontos específicos que fazem com que cada tipo de fichamento deste se diferencie um do outro. Então, isso é importante. O fichamento bibliográfico apenas vai se caracterizar por apresentação das ideias do autor com suas próprias palavras, tá? O fichamento de citação é caracterizado apenas por citações diretas, onde cada citação que você colocar, certo? Ela deve ser transcrita da obra original para o papel de forma igual, certo? Sem nenhuma alteração, entre aspas, porque não são suas palavras, são palavras do autor, então deve estar entre aspas e com a paginação de onde for tirado aquele determinado trecho, certo? E o fichamento de resumo é o destaque das principais partes da obra, com suas próprias palavras, e dentro disso você vai incrementar com seus próprios pontos de vista, com suas próprias opiniões que foram problematizadas por você a partir das informações que você estudou dentro da obra que é alvo da citação. Então, note que todos são fichamentos, certo? Porém, cada um tem sua especificidade. Agora, se você for analisar, claro, por ser fichamento, todos serem fichamentos, cada um tem suas especificidades, porém também tem os seus pontos em comum, que é justamente todos se caracterizam por apresentação das principais partes, das partes mais significativas de determinada obra, tá, pessoal? Então, isso é importante que a gente chame a atenção aqui para que a gente separe cada tipo de fichamento um do outro a partir das suas especificidades. Está disponível aqui no canal também uma videoaula ensinando como formatar o fichamento de resumo. Vá lá e confira. Além disso, temos também aula aqui mostrando como formatar o fichamento de citação e também o fichamento bibliográfico. Tudo de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe também com seus amigos e colegas e até mais.